sempre é importante o novo espetáculo, né? A partir desse ano, nós temos 2 coreógrafos, né? Porque a Cassilene também chega para ser coreógrafa residente do corpo, juntamente com o Rodrigo. E aí eu pensei, enfim, acho que numa encrenca, porque a proposta era que eles dividissem o grupo em 2 grupos, né, 11 bailarinos para cada coreógrafo, e eles fizessem, então, a partir da trilha, fizessem uma coreografia como se aquela coreografia tivesse autonomia, fosse já inteira, não precisasse de mais nada. E cada um, então, fez a sua coreografia, e durante esse processo um não podia ver o que o outro estava fazendo, nem os bailarinos de um podiam, enfim, entrar na sala onde os outros estavam trabalhando. E aconteceu, então, a primeira vez um encontro foi no dia 13 de junho, que eu acho que foi dos dias mais bonitos que eu vi aqui no Corpo, que realmente um grupo assistindo uma obra exatamente em cima da mesma música que eles tinham trabalhado esses meses todos, dançado por outros bailarinos, e uma obra coreográfica diferente da que eles estavam fazendo. Foi um encontro muito legal, muito emocionante, sabe? E a partir daí, então, ficou da tarefa dos 2 coreógrafos conseguirem colocar os 2 espetáculos em cena ao mesmo tempo. E é claro que eu sabia que isso não ia ser fácil, né? E eles também tinham essa percepção. Tanto que quando eu coloquei para eles essa ideia, teve uma resistência muito grande, né, de ambas as partes. Mas, enfim, o processo sempre criativo é o que eu acho mais interessante, sabe? E esse processo foi mais um processo, né, que foi a tentativa, então, de juntar essas 2 coreografias. A gente estava aqui no café, na sala de reunião, e aí ele falou, nós 2 ficamos assim, meio sem acreditar. Mas eu gosto de falar uma coisa, eu tenho falado uma coisa, a gente entendeu o tamanho do problema, mas a gente também entendeu que era uma coisa muito inédita, né? Nunca ninguém fez. Por isso a gente falou, acho que eu acho que nunca ninguém fez, eu acho que nunca ninguém fez, não que a gente saiba, pelo menos, né? O ineditismo certamente pegou a gente num lugar tipo, acho que isso certamente vai ser difícil de fazer, né? Mas aí fizemos separado, né? Você sabe. Eu voltando até um pouquinho ali atrás, assim, Estância ali lá para o Dudamel, para Los Angeles, foi uma coisa foi um desafio enorme também, porque o espaço era outro, teve que ter sido feito num espaço que a gente não costumava trabalhar, né? Muito mais restrito, completamente diferente. Então, tem várias coisas, mas sem dúvida foi dos maiores. Eu tinha medo que houvesse um choque entre nós 2. E eu acho que foi o oposto, houve uma aproximação maior ainda do que já existia. Quer dizer, esse exercício de você aprender, saber que tem que abrir mão, que tem que eliminar o que você fez ali, para que outra coisa aconteça de uma forma mais legal, e essa outra coisa, né, não fui eu que fiz, foi ela. Então, esse abrir mão de coisas que você já fez, às vezes é difícil, mas foi, eu acho que relativamente tranquilo, né? Eu cresci aqui, né, Elvésio? Aprendo todos os dias com o Rodrigo. Então, não tem como não saber que eu tenho um DNA, né, que vem daqui, que vem daqui. Então, o choque foi mais na hora que a gente teve que decidir, e aí eu concordo com ele. Não foi um choque, foi realmente uma integração. Era feito para ser integrado, foi pensado para ser integrado. E a gente conseguiu trabalhar muito bem juntos, né?
Olha, em tudo a gente conta também com a sorte, é claro, não só com ela, mas ela também faz parte. E nesse caso, quando a gente decidiu o nome, né, que o espetáculo ia se chamar Piracema, aí começa a formar um conceito, isso é super importante. Esse nome, inclusive, quem sugeriu, assim, nos encontros nossos sempre para tentar nomes, foi a Cláudia Ribeiro, que na hora saiu que tal Piracema, e foi o primeiro nome que teve uma unanimidade, sabe? E então, com isso, me veio a ideia, e não demorou muito não, apesar da ansiedade toda que a gente fica, né, na hora de propor alguma solução cênica, mas quando me veio a ideia disso, foi um pouco de uma maneira meio humorada também, né? De lata de sardinha, quando a gente está falando de Piracema, né? E logo o problema que surge é se isso é viável ou não, né? A viabilidade dessa coisa. E eu comprei logo umas latas de sardinha e tirei a tampa, pesei e fiz alguns cálculos e de repente vi, acho que isso passa, que pode funcionar no teatro, porque a gente tem uma série de questões quando você propõe, enfim, qualquer coisa que vai ser colocada em cena, né? E ficou então um problema óbvio, a gente não vai comprar 82 mil latas de sardinha, né? O que você vai fazer com tanta sardinha também? E aí foi a Patrícia Galvão, que já trabalhou no Corpo, inclusive como produtora há muitos anos. Eu apelei para ela em São Paulo, para que ela fizesse uma pesquisa. E ela então conseguiu as tampas das latas de sardinha, né? E a partir daí a gente comprou alguma coisa em torno de 100 mil, e a partir daí montamos uma turma, né, para tentar viabilizar isso. E eu achei que no final tem uma música do Chico que fala: eu ainda vou penar muito com essa menina, mas o blues já valeu a pena, que é um blues que ele faz. Quando eu vi essa encrenca toda, sabe, sendo realizada, eu falei, mas isso já valeu a pena. A escolha da trilha, não só a escolha do compositor, mas você bater o martelo e falar, a trilha é essa, com essa duração e com esse formato, não é trivial, sabe? E no caso também dessa trilha, como é a primeira vez que ela estava fazendo uma trilha para dança, nós tivemos que conversar bastante, sabe? Ela mandava sugestões, a gente conversava com ela outra vez e tal. Esse processo foi um processo grande, não foi pouco tempo. Eu nem me dei conta de que nesses 50 anos a gente realmente não tinha ainda uma mulher fazendo a trilha para o Corpo. Mas ela não foi convidada por ser mulher, né? Ela foi convidada realmente pela qualidade do trabalho que ela faz e, infelizmente, não é tão conhecido no Brasil. Na verdade, a trilha ela foi se modificando, né, ao longo do tempo. Ela entregou uma trilha que foi sendo modificada, mas, na verdade, pelo Paulo, né? A gente teve pouco contato. Quando nós recebemos a trilha era essa aí, já estava montada. Foi um pouco de susto também, né, por essas divisões assim tão claras que ela tem, né? Você sai, sei lá, de uma sala de concertos para, sei lá, para o meio da rua, para um eletrônico daquele, né? É um choque mesmo, né? E a gente se olhava e agora? Eu brinco que a gente embarca na Amazônia, de repente você cai numa sala de concerto, depois você cai lá no Sorro, mas eu até brinco mais, eu digo, são 3 balés,
com 2 coreógrafos. E aí virou uma peça um pouco diferente. Isso né? Eu sempre estou vendo o próximo trabalho mesmo, assim, sabe? Esse que a gente tem que estar todo inteiro, assim, mergulhado. Então, não saberia de maneira nenhuma projetar assim para frente, talvez para o próximo, depois que esse estrear e tiver inteirinho, a gente vai começar outra vez a inventar outra encrenca, né? Eu vejo o corpo na mão dela e do Gabriel. Isso para mim para mim é muito forte. Eu falo isso com você já há alguns anos, né? Porque eu acho que são as duas pessoas capazes de dar continuidade a esse trabalho que a gente veio fazendo, né, esses anos todos. Porque primeiro tiveram essa convivência grande, são parte disso aqui, assim, tanto quanto eu hoje. O Gabriel talvez seja até mais, né, do que nós dois juntos. É impressionante. Então, eu gostaria de ver que essa coisa andando para frente. Sinceramente, eu tô querendo diminuir meu ritmo, diminuir meu trabalho, já não viajo mais com a companhia, né? Estou com 70 anos, então essa entrega, sabe, eu acho que foi muito bem pensada, muito bem elaborada, né? E eu acho que é o que vai acontecer mesmo. Eu prefiro viver agora. É lógico que eu entendo perfeitamente quando ele diz, porque a gente é parte, eu e o Gabriel mesmo, desde criança quase, né? Então, inevitavelmente, o nosso pé está fincado aqui. Mas eu acho que a gente segue trocando, aprendendo, e eu prefiro... Vamos um dia de cada vez, agora eu que vou repetir ele.